Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 131 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, que aula interessante, né? O caso, né? A história do senhor Letil, acho que é esse o nome, senhor Letil. Já vamos conhecer a trágica história do senhor Letil. Uma coisa que eu queria já chamar a atenção desde já é o quanto enriquecedoras têm sido essas aulas, sabe? O quanto têm sido enriquecedores estes relatos. Eu acho que no conteúdo da aula passada, de número 130, bem como nós veremos já no conteúdo dessa aula, que aprendizado, sobretudo num tema que ainda é um tanto quanto muito controverso, criticado na doutrina espírita, com relação ao esquecimento do passado. Muitas pessoas reclamam, contestam, criticam o fato de que como eu estou espiando algo se eu não lembro do que fiz? Que justiça é essa que me faz ser punido por algo que sequer eu lembro ter feito? E claro, a resposta a essa pergunta requer um estudo profundo da doutrina espírita. E claro, estamos estudando também doutrina espírita, e o relato desse espírito que nós vamos estudar daqui a pouco, o senhor Letil, bem como o relato anterior, mostra, explica, exemplifica e de certa forma não, com certeza justifica a justiça de Deus, que é perfeita. Bem como Deus é perfeito também, sabe o que faz. E chegamos à conclusão de que sim, o esquecimento do passado é bom, é sábio, é necessário. Nós não temos condições de nos lembrarmos do que fizemos, não temos condições mesmo nenhuma. Bom, mas vamos então agora, né, a nossa aula de número 131, que é o relato do senhor Letil. Então, o senhor Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864, de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi numa piscadela de óleos coberto por uma matéria incendiada e compreendeu em seguida que estava perdido. Então imagina, óleo quente, né? Óleo em ebulição, óleo fervendo caiu por sobre o senhor Letil. Sozinho, nesse momento na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros, ou seja, ele ainda teve, acho que literalmente derretendo, ainda caminhou uns 200 metros, né? Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, olha só que trágico, quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito até o último momento e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio e morreu orando a Deus. Por aí, né, eu acho que a forma da partida da pessoa já demonstra muito quem ela é, no sentido da sua reação. Veja, né, o caso do senhor Letil, morreu orando a Deus, e não se revoltando, não praguejando, não gritando, enfim. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente.
amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão. E foi, por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações que, entretanto, não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Então esse era o perfil do senhor Letil, né? Um homem honrado, morreu de maneira honrosa, né? Ou seja, soube morrer, digamos assim, conhecia o espiritismo, tinha capacidade mediúnica, mas por falta de estudo, de novo, vejamos a importância dos estudos, né? Dada a falta de estudo e aí reflexão, tornou-se joguete dos espíritos, né? Vamos agora à evocação dele. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, ou seja, poucos dias depois de sua morte, e sob o império da terrível cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte. E agora, aula, a partir de agora, autêntica aula de espiritismo, de conduta de vida, de entendermos o que precisamos fazer. Uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri, quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas, quanto provaste, ó espírito culpado, sofreu sem murmurar. Também Deus vai dar-lhe o seu perdão. Interessante esse diálogo, nesse pequeno colóquio dele com ele mesmo. Quando ele diz, né, ó espírito culpado, né, ele falando dele mesmo. Muito interessante mesmo. E agora, ó minha bem-amada, aqui ele está falando como se ele estivesse conversando com a esposa dele, né? Ó minha bem-amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que, sem esta doce crença, teria permanecido no delírio, onde fui jogado pela minha morte horrível. Então, olha que coisa interessante. Olha que já pérolas de aprendizado. Quando ele diz assim, que a lembrança parece a realidade. Quando vemos em reuniões mediúnicas o espírito sofrendo, né? Ele não está sofrendo fisicamente, ele está sofrendo porque o pensamento dele projeta a realidade dele, né? Muito interessante. E outra coisa, né? A conclusão dele, o assentimento dele de que o conhecimento da doutrina espírita o libertou do delírio. Palavras dele, se não fosse a doutrina espírita, ele estaria em delírio agora. Vejamos então que conhecimento que salva, que liberta, que consola, que nos faz evoluir. É a doutrina espírita que estamos estudando. Muito interessante. Agora, ele vai começar a relatar, né, o porquê dessa tragédia, né? Olha só. Mas tinha um consolador que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que eu via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava a vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que disse adeus, pelo coração, desde que disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais aliviado, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Aqui antes, né? Muito interessante a percepção da companhia, né? Nunca estamos sós.
E claro que nos momentos mais contundentes, nos momentos mais dramáticos, mais delicados da nossa vida, e a hora da nossa morte é um desses momentos, né? Independente da forma pela qual se morra, né? A hora da morte é um desses momentos delicados, contundentes e por que não dizer muito especiais. Claro que o nosso anjo da guarda estará lá presente, como esteve presente no nosso nascimento, né? E aqui, muito interessante, a percepção, né, que o senhor Letil faz da presença do anjo da guarda dele, né? Muito interessante, né? Bom, todos estão sobre a terra, né? O senhor Letil continua. Tu, ó meu filho, estás entre nós. Procurei minha casa, o anjo nela me deixou entrar acompanhando-me. Vi todo o mundo em lágrimas. Tudo era triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Depois sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Aqui, na verdade, né, observe, né, o espírito, o senhor Letil, já como espírito, né, pôde ir à casa dele, né, presenciar o luto, né, que se fazia, e é claro, um ambiente carregado de muita tristeza, né, de muita tristeza. E agora sim, né, agora vamos a um relato maravilhoso, que nos serve de muito exemplo, de muito ensinamento sobre a vida, por que não dizer, sobre a vida mesmo. Prestemos muita atenção então. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa. E para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Há 2 séculos fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente, como se o é na sua idade, pois tinha entre 12 e 14 anos, mais ou menos. De que se a acusava? Ai de mim de ser a cúmplice de uma sentença contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ou seja, ele julgou, condenou, sentenciou e ele mesmo executou uma jovem, criança ainda, né? Ele mesmo a colocou na fogueira, como se fosse uma carne para churrasco. Sem palavras, sem palavras. Bom, a justiça de Deus, ó justiça de Deus, tu és grande, a ela me submeti, tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei e me perdoaste. Ó meu Deus, quando, pois, a lembrança de minha pobre e inocente vítima se apagará de minha memória? A consciência pesada, guiada pelo remorso, não se apaga da noite para o dia, não, e talvez nem em uma encarnação. Aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Olha só que coisa interessante. O perdão é necessário, mas o perdão, já falamos muito sobre isso, né? Dá-se pelo reconhecimento do erro, o pedido de perdão e o reajuste, o reequilíbrio com as faltas cometidas, né? Muito importante refletir muito sobre isso. Ó vós, filhos da nova doutrina, dirigindo-se a nós, agora espíritas, né? Dizeis por vezes, não nos lembramos, e aqui que bonito, a aula, sabe? Aquela parte parece que é ditada para quem acha que o esquecimento é injusto, para quem acha que o esquecimento é uma falha na justiça divina, o esquecimento das vidas anteriores. Olha que lição, olha o relato, a aula do senhor Letil, aula pura, vejamos o relato dele, ouçamos o relato dele. Ó meus irmãos, aliás,
Ó vós, filhos da... Vou repetir, né? Ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes, não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó, meus irmãos, bendizei a Deus. Se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? Respondam a isso. Eu já respondi para minha própria consciência. Não teríamos paz mesmo. Portanto, o esquecimento do passado é mais do que justo, é sábio. Não podemos esquecer, nós não sabemos de nada. Deus sabe de tudo. E o senhor Letil continua. O esquecimento é um benefício. A lembrança aqui é uma tortura. Ainda há alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. Olha só. Vede ele bem, o sofrimento real no mundo espiritual não eram dores físicas, mas a lembrança, o remorso massacrando, esmagando a ele, não lhe concedendo paz, e mesmo na espiritualidade ele rogando, pedindo a Deus o consentimento, e sabendo através do anjo da guarda dele que irá receber esse esquecimento que é muito útil, é o descanso, assim como nas dores, nas doenças físicas, nós precisamos do repouso, nas dores espirituais precisamos do repouso sim também. Só que esse repouso não é dormir, não é deitar-se. O esquecimento é uma forma de repouso também. Pensemos, reflitamos sobre isso. Bom, o caráter do senhor Letil, né, e agora retornando, né, com a palavra o senhor Allan Kardec, né? O caráter do senhor Letil, na sua última existência, prova quanto o seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou, mas isso não bastava, era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizera os outros suportarem, ou seja, causa e consequência, ação e reação. Seremos sempre responsabilizados pelos nossos atos. Jesus já dizia, abre aspas, mais ou menos assim, em verdade vos digo que não sairás daí sem que seja restituído até o último ceitil. Lembram-se disso? Pois é, Jesus já falava sobre isso. Então, a resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova e, felizmente, para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem. Pela fé sincera que ele dera no futuro, sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida eu o mereci. Então, depois de uma aula como essa, só nos resta estudar, refletir, depois meditar, colocar o coração passivo e procurarmos pôr de lado um pouco as futilidades do mundo e abraçar a realidade espiritual e entendermos que somos seres imortais, entendermos que de fato não somos essa tosca e rude matéria, que é maravilhosa mesmo assim, mas seres luminosos nós somos. E isso significa muito. Bom, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei maravilhado com essa aula, aqui contida no livro O Céu e o Inferno. Não deixem de ler essa obra, pois ela tem muito a nos ensinar. Bom, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Tchau, até nossa próxima videoaula.